O cheiro de comida caseira pairava no ar daquele domingo de março. O feijão borbulhava no fogão. O arroz soltava seu vapor familiar e a mesa estava posta com o carinho de sempre. João olhou para seu prato. Uma salada verde impecável, um pedaço pequeno de frango grelhado, 2 colheradas de arroz integral, medidas com precisão milimétrica. Sua esposa, Maria, observava com um misto de orgulho e preocupação enquanto ele mastigava cada garfada lentamente, como se fosse um ritual sagrado. Você tá muito magro, João, ela sussurrou, mas ele apenas sorriu, confiante. Estava fazendo tudo certo. Há 3 meses, seguia a dieta à risca. Cada carboidrato contado, cada açúcar banido, cada refeição, uma demonstração de sua força de vontade inabalável. Então, aconteceu. O garfo escorregou da mão direita primeiro. Um tremor sutil, quase imperceptível. João piscou devagar, sentindo a sala girar suavemente, como se o mundo tivesse saído do eixo. O som das vozes ao redor começou a ficar distante, abafado, como se viesse de debaixo d'água. Sua visão turva captou o rosto de Maria se transformando em pânico puro. João, João, você está bem? Mas as palavras não saíam. O corpo pesava toneladas. E então, tudo escureceu. O último som que ouviu antes de desmaiar foi o grito desesperado de sua esposa ecoando pela casa. Um grito que carregava o terror de quem vê a pessoa que ama desabando bem na sua frente. O prato se estilhaçou no chão, espalhando a refeição perfeita pelos cacos de louça branca. Como um homem que fazia tudo certinho, que seguia cada regra, cada orientação médica, cada conselho nutricional, podia estar ali, inconsciente, a poucos minutos de algo muito pior? Mas, para entender como João chegou àquele momento de terror, precisamos voltar ao começo desta história. João Ferreira Santos tinha 53 anos e carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de trabalho honesto. Suas mãos calejadas contavam a história de décadas vendendo eletrodomésticos na pequena loja do centro de Três Corações, no interior de Minas Gerais. Acordava todo dia às 6 da manhã, com a precisão de um relógio suíço. Tomava seu café preto e forte e caminhava as 6 quadras até o trabalho, cumprimentando cada vizinho pelo nome. Era daqueles homens que não conheciam meio termo. Quando se comprometia com algo, ia até o final. Foi assim que construiu sua família. Foi assim que conquistou a confiança dos clientes. Foi assim que criou os 2 filhos. Carlos, de 28 anos, que trabalhava como mecânico na Matisari, cidade vizinha, e Ana Paula, de 25, professora primária que morava em Belo Horizonte. Na loja, João era conhecido por sua paciência infinita. Conseguia explicar as diferenças entre 10 modelos de geladeira para uma senhora de 80 anos com a mesma disposição da primeira vez. Seus colegas brincavam que ele tinha dom para venda, mas João sabia que o segredo estava na honestidade. Nunca empurrou um produto mais caro quando o cliente precisava de algo simples. Nunca prometeu o que não podia cumprir. Essa integridade se estendia para todos os aspectos de sua vida. Em casa, era o marido que Maria sempre sonhou. Presente, carinhoso, um pai que nunca perdeu uma apresentação escolar ou um jogo de futebol dos filhos. Nos finais de semana, gostava de sentar no quintal pequeno da casa de 2 quartos, tomando uma cerveja gelada, enquanto ouvia o jogo no rádio ou assistia Maria cuidar das plantas. João não era rico, mas era realizado. Não era famoso, mas era respeitado. Havia encontrado aquela paz, que só vem quando a pessoa sabe exatamente quem é e está confortável com isso. Fisicamente, era um homem comum, 1,75 m de altura, 89 quilos que se distribuíam numa barriguinha discreta, resultado de décadas de comida caseira e algumas cervejas de final de semana. Cabelos grisalhos bem aparados, bigode que mantinha desde os 25 anos e olhos castanhos que brilhavam quando sorria, especialmente quando falava dos filhos ou da esposa. Sua rotina era previsível e confortável. Acordar cedo, café da manhã, pão com manteiga, café com açúcar, às vezes uma fruta, trabalho das 8 às 18, jantar em família, televisão e dormir às 22 horas. Nos sábados, visita ao mercado com Maria.
Nos domingos, almoço especial e descanso, férias uma vez por ano, geralmente para visitar Ana Paula em Belo Horizonte. Era uma vida simples, mas era a vida dele. E João estava feliz, mas havia algo que ele não sabia. Dentro do seu corpo aparentemente saudável, uma tempestade silenciosa estava se formando há anos. Seu pâncreas trabalhava cada vez mais para processar os carboidratos das refeições diárias. Sua resistência à insulina aumentava gradualmente, sem dar sinais claros. Os exames de rotina que fazia a cada 2 anos sempre voltavam normais ou limítrofes, nada que chamasse a atenção de médicos sobrecarregados do SUS. E foi assim que, aos 52 anos, João começou a perceber mudanças sutis que preferiu ignorar. Mas, como um homem tão disciplinado e cuidadoso não percebeu os sinais que seu corpo estava mandando? A primeira coisa que João notou foi a sede. Uma sede diferente, insaciável, que chegava de surpresa mesmo quando ele não havia feito esforço físico. Era novembro. O calor estava forte em Minas. Então fazia sentido, não é mesmo? Começou a carregar uma garrafinha de água para o trabalho, algo que nunca tinha feito antes. Depois, vieram as idas ao banheiro. De repente, precisava urinar com uma frequência que o incomodava, principalmente à noite. Acordava 2, 3 vezes por madrugada, interrompendo o sono profundo que sempre foi seu orgulho. Maria reclamava baixinho. João, você está fazendo muito barulho à noite. Não consigo dormir direito. Mas o que realmente chamou atenção foi a fome. Uma fome estranha, que vinha mesmo depois das refeições. João sempre teve bom apetite, mas aquilo era diferente. Podia almoçar normalmente e, 1 hora depois, sentir como se não tivesse comido nada. Começou a beliscar entre as refeições. Um pãozinho aqui, uma bolacha ali, sempre com a sensação de que o corpo precisava de mais combustível. Deve ser o estresse do trabalho, pensava. A loja havia contratado um vendedor jovem, e João sentia a pressão de mostrar que ainda estava no páreo. Talvez estivesse se esforçando mais do que o normal, queimando mais energia. Os meses passaram, e outros sintomas se juntaram ao conjunto. Uma fadiga que chegava do nada, principalmente no meio da tarde. João, que sempre teve energia de sobra, começou a sentir como se carregasse um peso invisível nas costas. Subir a pequena ladeira da rua de casa, que antes fazia sem nem perceber, começou a deixá-lo ofegante. A visão também começou a ficar estranha. Às vezes, quando olhava para as etiquetas de preço na loja, as letras pareciam borradas, como se alguém tivesse passado um pano úmido sobre elas. Piscava, esfregava os olhos, e a nitidez voltava. Preciso de óculos, concluía, adiando mais uma vez a visita ao oftalmologista. Maria notou que ele estava perdendo peso, mas João interpretou isso como algo positivo. Finalmente estou perdendo essa barriguinha, brincava, passando a mão sobre a cintura que realmente estava mais fina. Não relacionou o emagrecimento com todos os outros sintomas que vinham se acumulando. O mais perturbador era a irritabilidade que começou a tomar conta dele. João sempre foi conhecido pela paciência, mas pequenas coisas começaram a incomodá-lo de forma desproporcional. Um cliente indeciso o deixava tenso. O barulho do trânsito o irritava. Até as conversas durante o jantar começaram a soar como ruído de fundo que ele queria silenciar. Você não está bem, João, Maria disse numa terça-feira à noite, depois de ele ter respondido mal, quando ela comentou sobre o filho Carlos. Você está diferente, nervoso, parece que está sempre preocupado com alguma coisa. Mas João descartou. Eram apenas mudanças normais da idade, talvez um pouco de cansaço acumulado. Todos os homens da família dele haviam passado por fases assim quando se aproximavam dos 50. Era natural. Ia passar. Só que não passou. Na verdade, piorou. Em fevereiro, quase um ano depois dos primeiros sintomas, João acordou uma manhã com uma sensação estranha na boca. Um gosto doce, enjoativo, que não ia embora nem escovando os dentes. Durante o dia, percebeu que pequenos cortes demoravam mais para cicatrizar. Um arranhão que fez no dedo enquanto consertava uma geladeira na loja ficou inflamado por mais de uma semana. E foi Maria quem forçou a barra. João Ferreira Santos, você vai no médico hoje ou eu vou te arrastar pelos cabelos? Disse numa sexta-feira de manhã, com aquele tom que ele conhecia bem,
Quando Maria usava o nome completo dele, não havia discussão possível. Mas será que João imaginava o que estava prestes a descobrir naquele consultório médico? O postinho de saúde do bairro cheirava a desinfetante e tinha aquela iluminação fria de hospital que fazia todo mundo parecer doente. João sentou na cadeira de plástico azul, observando o movimento. Mães com bebês, chorando, idosos com receitas amassadas, adolescentes resfriados. Ele se sentia fora de lugar ali. Dr. Roberto, médico clínico geral que atendia na unidade há 15 anos, era um homem prático, cabelos grisalhos, óculos de grau, jaleco que já havia visto melhores dias. Conhecia João de vista. Eles se encontravam no mercado às vezes. Então a consulta começou mais informal do que o usual. E aí, João, o que te trouxe aqui? Maria mandou? Brincou o médico enquanto anotava os dados básicos no prontuário. João riu nervoso e começou a listar os sintomas como se estivesse recitando uma receita. Sede, fome, cansaço, visão meio turva. Mas não é nada grave, doutor. Só Maria que ficou preocupada. Dr. Roberto anotou tudo em silêncio, fazendo perguntas específicas que João não esperava. Há quanto tempo? A sede era pior em que momento do dia? Tinha histórico de diabetes na família? O avô materno havia morrido de problema no açúcar? Mas isso foi há décadas, quando a medicina era outra coisa. O exame físico foi rápido, mas revelador. Pressão arterial um pouco alta, 140/90. Peso, 84 quilos, 5 a menos do que João imaginava ter. O médico apalpou o abdômen, ouviu os pulmões, examinou os pés com uma atenção que João achou estranha. Vou pedir alguns exames, disse Dr. Roberto, rabiscando na receita. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, colesterol completo. Nada demais, só para descartar algumas coisas. Nada demais. João saiu do consultório com essa frase ecoando na cabeça. Eram só exames de rotina, coisas que homens da idade dele faziam regularmente. Não havia motivo para preocupação. Uma semana depois, estava de volta ao postinho, desta vez acompanhado por Maria, que insistiu em ir junto. Dr. Roberto tinha uma expressão diferente no rosto quando eles entraram na sala. Mais séria, mais cuidadosa. João, preciso te falar algumas coisas importantes. Começou, abrindo a pasta com os resultados. Sua glicemia de jejum deu 158 ml. O normal seria até 99. E a hemoglobina glicada está em 8,2%. Isso indica que sua glicemia tem estado alta há pelo menos 3 meses. João sentiu o mundo ficar um pouco mais devagar. Conhecia esses números vagamente. Sabia que tinham a ver com açúcar no sangue, mas não compreendia completamente o que significavam. O que isso quer dizer, doutor? Significa que você tem diabetes tipo 2, João. Seus sintomas todos fazem sentido agora. A sede, a fome, o cansaço, a perda de peso. Seu corpo não está conseguindo processar o açúcar adequadamente. Maria apertou a mão dele com força. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Diabetes. A doença que matou seu avô, que deixou a vizinha cega, que fez o amigo da loja amputar o pé. Mas, doutor, eu não como doce quase nunca. Como é que pode ser diabetes? Dr. Roberto explicou com paciência sobre resistência à insulina, sobre como a doença se desenvolve ao longo dos anos, sobre fatores genéticos e estilo de vida. João ouvia, mas sua mente estava correndo em 1000 direções diferentes. Diabetes. Ele tinha diabetes. A boa notícia, continuou o médico, é que descobrimos cedo e você está em boas condições gerais. Com medicação, dieta e exercícios, dá para controlar perfeitamente. Você pode ter uma vida normal e saudável. Normal. João se agarrou a essa palavra como um náufrago se agarra a uma tábua. Normal significava que ele podia continuar sendo quem sempre foi. Normal significava que não precisaria mudar tudo. Dr. Roberto prescreveu metformina 850 mg 2 vezes ao dia e deu uma lista de orientações dietéticas básicas: reduzir carboidratos, evitar açúcar, aumentar fibras, fazer exercícios regulares. E quero você de volta aqui em 1 mês para ver como está reagindo ao tratamento. Do lado de fora do postinho,
João e Maria caminharam em silêncio até a farmácia. A primeira caixa de metformina custou R$ 18, um valor que não pesava no orçamento, mas que representava uma nova realidade. Ele agora era uma pessoa que tomava remédio todos os 150 dias. Era uma pessoa com diabetes. Naquela noite, João ficou acordado muito tempo, olhando para o teto do quarto. Maria dormia ao lado, mas ele conseguia perceber que ela também estava inquieta. Diabetes. A palavra ecoava na sua cabeça como um tambor distante. Mas João era um homem de ação. Se tinha que lidar com isso, ia lidar direito. Se tinha que fazer dieta, ia fazer a melhor dieta que alguém já fez. Se tinha que se exercitar, ia se exercitar como um atleta. Se tinha que tomar remédio, não. Ia esquecer nem um dia. Ele não sabia ainda, mas essa determinação férrea de fazer tudo perfeitamente seria tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza. E foi assim que João embarcou numa jornada que ele acreditava que seria simples, mas que o levaria ao limite entre a vida e a morte. Na segunda-feira seguinte ao diagnóstico, João acordou com a determinação de um general entrando em guerra. Enquanto Maria ainda dormia, ele já estava na cozinha, vasculhando a despensa com olhos de inspetor. Açúcar refinado, bolachas recheadas, pão branco, macarrão comum, arroz branco, tudo isso agora era inimigo. Maria, acorda! Chamou, a voz carregada de uma energia que ela não via há meses. A gente vai mudar nossa vida hoje mesmo. Ela apareceu na cozinha esfregando os olhos, ainda de camisola, e encontrou João com 3 sacos de lixo abertos, enchendo-os com tudo que considerava proibido. Não foi uma limpeza, foi uma purga completa. João, você enlouqueceu? Isso aí é comida. Não. Pode jogar fora. Pode sim, Maria. Agora eu tenho diabetes e vou tratar isso como homem. Nada de meio termo. Nada de só um pouquinho. Ou eu faço direito ou não faço. Maria tentou argumentar. O açúcar podia ser usado para fazer doce para visita. As bolachas eram das que Carlos gostava quando vinha em casa. O pão branco estava fresquinho, mas João estava irredutível. Tudo que podia atrapalhar seu controle glicêmico tinha que sair de casa. Depois do café da manhã, agora apenas café amargo. Com pão integral, João foi à livraria do centro da cidade. Queria entender tudo sobre diabetes. Queria conhecer o inimigo que havia se instalado no seu corpo. Comprou 3 livros: Diabetes, Como Viver Bem, Alimentação para Diabéticos e Receitas sem Açúcar para uma Vida Saudável. Passou o domingo inteiro lendo, fazendo anotações num caderno que separou especialmente para isso. Aprendeu sobre índice glicêmico, carboidratos simples e complexos, a importância das fibras, o perigo dos alimentos processados. Cada página era uma revelação, cada conceito novo, uma arma na sua batalha pessoal. Na segunda-feira, foi ao supermercado armado com uma lista detalhada e científica. Nada de compras por impulso ou por costume. Cada item que ia para o carrinho passava pelo crivo rigoroso das suas novas regras alimentares. Arroz integral, pão integral, macarrão integral, quinoa, aveia, linhaça. Proteínas magras, peito de frango, peixe, carne vermelha magra, vegetais em abundância, brócolis, couve, espinafre, abobrinha, berinjela, frutas com baixo índice glicêmico, maçã, pera, morangos. A conta do mercado subiu 40% em relação ao que gastavam antes, mas João não se importou. Isso não é gasto, Maria, é investimento na minha saúde. E começou a revolução culinária da casa. João, que nunca havia cozinhado além de um ovo frito ocasional, passou a estudar receitas como um chefe estudioso. Comprou uma balança digital para pesar cada porção, um medidor para calcular exatamente a quantidade de carboidratos de cada refeição. O café da manhã virou um ritual de precisão militar. 2 fatias finas de pão integral, 15 gramas de requeijão light, um copo de 200 ml de leite desnatado, meia maçã pequena. Tudo pesado, medido, calculado. O almoço não ficava atrás. 150 gramas de proteína magra, uma xícara de arroz integral, salada à vontade, mas temperada apenas com vinagre e uma colher de chá de azeite. As porções eram pequenas comparadas ao que comia antes, mas João se convenceu de que
Isso era disciplina, era controle, era vitória. Maria tentou se adaptar à nova rotina, mas não foi fácil. Cozinhar se tornou uma ciência exata, com João conferindo cada ingrediente, cada quantidade, cada modo de preparo. Não pode usar esse tempero, tem sódio demais. Essa carne tem que ser mais magra. Esse molho tem açúcar escondido. Os jantares, que antes eram momentos de descontração e conversa, viraram aulas de nutrição. João falava sobre cada alimento que estava comendo, explicava por que havia escolhido aquela quantidade específica, compartilhava alguma informação que havia aprendido nos livros, e os resultados começaram a aparecer. Em 2 semanas, João havia perdido 3 quilos. Sentia-se mais disposto pela manhã, a sede diminuiu. As idas noturnas ao banheiro se reduziram. Estava funcionando. A dieta perfeita estava funcionando. Mas havia algo que João não percebia. Na sua obsessão por fazer tudo certo, por seguir cada regra à risca, por ser o diabético mais disciplinado do mundo, ele estava gradualmente se isolando do prazer simples de comer. Cada refeição virou uma equação matemática. Cada garfada era calculada, não saboreada. E quando Carlos veio visitá-los no fim de semana, a mudança ficou evidente para todos. Mas será que a família de João estava preparada para as transformações que essa dieta perfeita traria para todos eles? Carlos chegou para o almoço de domingo como sempre fazia, mas desta vez encontrou uma casa transformada. O cheiro familiar de comida caseira ainda estava lá, mas algo havia mudado. A mesa, antes farta e convidativa, agora parecia um laboratório de nutrição. "Pai, que é essa balancinha no meio da mesa?" perguntou, dando um beijinho em Maria e abraçando João. "Ah, meu filho, é para medir as porções certinhas. Agora que tenho diabetes, não posso bobear com quantidade não." Carlos observou o prato do pai. Uma pequena porção de frango grelhado, 3 colheres de arroz integral medidas com precisão, uma salada verde sem tempero além de vinagre. Ao lado, um caderninho onde João anotava cada alimento consumido, com horário e quantidade exata. "Mas, pai, o senhor está comendo muito pouco, não?" "Não, filho, estou comendo o certo, tudo calculado, tudo no controle." "Olha aqui", disse João, mostrando o caderno com orgulho. Cada carboidrato contado, cada calorias anotada. Em 1 mês, já perdi 7 quilos. Maria serviu a si mesma e ao filho porções normais, mas João ficou reparando em cada garfada que eles davam. Quando Carlos pegou uma segunda porção de arroz, João não conseguiu se conter. "Cuidado, Carlos, diabetes pode ser hereditário, viu?" O almoço, que antes durava horas entre conversa e sobremesa, terminou em 40 minutos. João havia cronometrado sua refeição. 20 minutos de mastigação lenta e consciente, conforme havia lido num dos livros. Carlos saiu da mesa ainda com fome, mas percebendo que pedir mais seria criar um problema. Nas semanas seguintes, a obsessão de João se intensificou. Comprou aplicativos para contar carboidratos, passou a ler rótulos de alimentos como um detetive procurando pistas, criou planilhas no computador para registrar sua glicemia 3 vezes ao dia. Na loja, seus colegas de trabalho começaram a notar mudança. João, que sempre participava dos lanches coletivos da tarde, agora recusava qualquer convite. Quando alguém trazia um bolo de aniversário, ele ficava do lado oposto da sala, como se a proximidade com o açúcar pudesse contaminar sua disciplina. "João, nem um pedacinho?" insistia Dona Carmen, a vendedora da seção de fogões. "Um pedacinho não vai te matar, não." "Dona Carmen, a senhora não entende", respondia João, com um tom que misturava paciência e superioridade. "Quando a gente tem diabetes, não existe pedacinho. Ou controla direito, ou vira complicação. Eu escolhi controlar." Mas o controle estava se transformando em algo mais sombrio. João começou a sentir uma ansiedade constante em relação à comida. Quando saía de casa, levava lanches, medidos em potes pequenos. Se alguém o convidava para almoçar fora, ele inventava desculpas ou sugeria apenas um café. Em casa, Maria tentava amenizar a situação, mas João vivia fiscalizando tudo que ela cozinhava. "Quantas colheres de óleo você usou aí? Tem certeza que esse tempero não tem açúcar?"
Deixa eu ver o rótulo dessa carne. A vida social do casal começou a se ressentir. Os churrascos de domingo na casa dos amigos, tradição de anos, pararam de acontecer. João não conseguia relaxar. Em lugares onde não tinha controle total sobre a comida. E quando iam, passava o tempo todo explicando para todo mundo por que não podia comer isso ou aquilo. João virou chato. Maria desabafou com Ana Paula durante uma ligação. Não consegue mais ter uma conversa normal, que não seja sobre diabetes, sobre comida, sobre controle. Parece que a vida dele virou só isso. E Ana Paula, quando veio visitá-los no mês seguinte, ficou chocada. O pai havia emagrecido 15 quilos em 2 meses. Estava visivelmente mais magro, mas também mais tenso, mais ansioso. Durante o jantar, ela observou como ele pesava cada garfada, como anotava tudo no caderninho, como se recusava terminantemente a experimentar a sobremesa que ela havia trazido de Belo Horizonte. Pai, o senhor não acha que está exagerando um pouco? Ana Paula, você não entende porque não tem diabetes, mas, quando você tem, qualquer deslize pode ser perigoso. Eu prefiro exagerar no cuidado do que exagerar no relaxo. Mas os sinais de que algo estava errado começaram a aparecer de forma sutil. João começou a sentir fraqueza no meio da tarde, mesmo comendo suas refeições calculadas. Algumas vezes sentia tonturas quando se levantava muito rápido. As mãos chegavam a tremer ligeiramente quando ficava muito tempo sem comer. Interpretava tudo isso como sinais de que seu corpo estava se adaptando à nova alimentação saudável. É normal sentir isso no começo, dizia para Maria quando ela expressava preocupação. O corpo está desintoxicando de anos de alimentação errada. Dr. Roberto, na consulta de retorno após 1 mês de tratamento, ficou satisfeito com os resultados dos exames. A glicemia de jejum havia baixado para 98 mmHg, dentro da faixa normal. A hemoglobina glicada ainda estava alta, mas era esperado, já que ela refletia a média dos últimos 3 meses. Parabéns, João! Você está de parabéns! Raramente vejo um paciente tão dedicado. Continue assim que logo a diabetes vai estar completamente controlada. João saiu do consultório eufórico. Estava certo, estava no caminho certo, estava vencendo. A diabetes não ia vencer ele. Mas na 3ª semana de dezembro, durante uma tarde particularmente corrida na loja, João sentiu algo diferente. Uma fraqueza mais intensa, como se suas pernas fossem de gelatina. Sentou-se por alguns minutos, bebeu água, esperou passar. Passou. Na semana seguinte, aconteceu de novo. E desta vez, veio acompanhada de uma sensação estranha, como se o mundo estivesse girando devagar ao seu redor. João não sabia, mas seu corpo estava tentando desesperadamente mandar um sinal de que algo muito perigoso estava acontecendo. O Natal de 2023 foi diferente na casa dos Santos. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, Maria não fez rabanada, não fez pudim de leite condensado, não fez nem mesmo as bolinhas de coco que eram tradição desde que Ana Paula era pequena. Mãe, o senhor nem precisa comer, mas não pode fazer para o resto da família? Ana Paula questionou quando chegou para passar as festas. Maria olhou para João, que estava pesando sua ceia de Natal numa balancinha digital. 100 gramas de peru assado, 2 colheres de farofa integral, salada verde à vontade. Seu pai pediu para não fazer, filha. Disse que é melhor não ter tentação em casa. Tentação, João repetiu, como se estivesse falando de drogas. Ana Paula, você não entende. Diabetes é assim. Ou você controla tudo, ou tudo sai de controle. Não existe meio termo. Mas Carlos, que também estava presente, notou algo que os outros não tinham reparado. O pai estava diferente. Mais magro, sim, mas também mais pálido. E suas mãos tremiam levemente quando cortava o peru. Pai, o senhor tá bem? Parece meio fraco. Tô ótimo, filho. Nunca me senti melhor. Perdi 18 quilos. Minha glicemia tá normal. Minha pressão tá boa. Tô em forma, respondeu João, mas sua voz soava menos convincente do que as palavras. Na verdade, João não estava se sentindo tão bem quanto proclamava. Há algumas semanas, vinha experimentando episódios estranhos de fraqueza. Geralmente vinham no meio da manhã ou no final da tarde, sempre acompanhados de uma sensação de vazio no estômago, que não passava com comida. Inicialmente,
Pensou que estava com fome. Mas, quando comia alguma coisa do seu cardápio restrito, a sensação não passava. Na verdade, às vezes piorava. Era uma sensação estranha, como se seu corpo estivesse pedindo algo específico que ele não conseguia identificar. Uma inquietação interna, um desconforto que começava no estômago e se espalhava pelo corpo todo. João interpretava isso como ansiedade. Afinal, mudar de vida não era fácil mesmo. No início de janeiro, a situação se intensificou. João começou a acordar de madrugada suando frio, com o coração batendo acelerado, como se tivesse acabado de correr uma maratona, sempre entre 2h e 3h da manhã, como um despertador cruel que tocava todos os dias no mesmo horário. João, você está tendo pesadelo? Maria perguntava, preocupada com os movimentos bruscos dele na cama. Não sei, Maria. Acordo com uma sensação ruim, mas não lembro de ter sonhado com nada. Esses episódios noturnos vinham acompanhados de uma fome desesperadora. João se levantava, ia até a cozinha, abria a geladeira, mas não conseguia decidir o que comer. Tudo o que via parecia inadequado para sua dieta rigorosa. Acabava tomando um copo de água e voltando para a cama, tentando ignorar a sensação de vazio que persistia. Durante o dia, os episódios de fraqueza se tornaram mais frequentes e mais intensos. Na loja, João começou a se sentar mais vezes durante o atendimento. Seus colegas notaram que ele estava mais irritadiço, especialmente quando os episódios aconteciam. João, você quer que eu termine de atender essa senhora? Ofereceu Marcos, o vendedor mais jovem, quando viu João se apoiando no balcão durante uma negociação. Não precisa não, Marcos, só um cansaço normal. João respondeu com mais rispidez do que pretendia, mas Marcos não estava sendo gentil à toa. Havia notado que, durante esses episódios, João ficava confuso, repetia as mesmas informações várias vezes, esquecia detalhes simples sobre os produtos que vendia há anos. Em casa, Maria começou a documentar mentalmente os padrões estranhos do marido. Os episódios sempre aconteciam nos mesmos horários, meio da manhã, meio da tarde e madrugada. Sempre vinham acompanhados dos mesmos sintomas: fraqueza, suor frio, tremor nas mãos, irritabilidade. João, você não acha que deveria conversar com o Dr. Roberto sobre isso? Conversar sobre o quê, Maria? Estou bem. Meus exames estão ótimos. Minha diabetes está controlada. Isso deve ser só o corpo se acostumando com a alimentação saudável. João havia se tornado especialista em racionalizar qualquer sintoma que pudesse sugerir que algo estava errado com seu método perfeito de controlar a diabetes. Para ele, admitir que estava sentindo algo ruim seria admitir que sua abordagem rigorosa não estava funcionando. E isso era impensável. Mas na segunda semana de fevereiro, aconteceu algo que mesmo João não conseguiu ignorar. Era uma quinta-feira, por volta das 10h30 da manhã. João estava explicando as diferenças entre dois modelos de geladeira para um casal jovem, quando sentiu a fraqueza familiar começar a tomar conta. Tentou continuar a explicação, mas as palavras começaram a sair embaralhadas. Então, essa aqui tem o negócio de... Como é que chama mesmo? João gaguejou, apontando para o freezer. O casal olhou confuso. João nunca gaguejava, nunca esquecia termos técnicos. Marcos se aproximou, preocupado. Frost free, seu João. O senhor tá bem? João tentou sorrir, mas sentiu uma tontura intensa. O chão pareceu inclinar levemente para a esquerda. Segurou na quina da geladeira para não cair. Desculpem, murmurou para os clientes. Vou beber uma água. Caminhou até o depósito nos fundos da loja. Sentou-se numa cadeira de plástico e encostou a cabeça na parede. O suor frio escorria pela testa, as mãos tremiam incontrolavelmente. Pela primeira vez em meses, João sentiu medo. Medo de que talvez, apenas talvez, fazer tudo certinho não fosse suficiente. Medo de que algo estivesse muito, muito errado. Mas João ainda não sabia que estava a apenas 3 dias do momento que mudaria sua vida para sempre. O domingo, 18 de fevereiro, amanheceu com aquele calor úmido típico do verão mineiro. João acordou às 6h como sempre, mas desta vez se sentiu diferente. Uma sensação estranha, como
se tivesse dormido pouco, mesmo tendo ido para a cama no horário normal. Durante o café da manhã, suas habituais 2 fatias de pão integral com requeijão light, notou que suas mãos tremiam mais do que o usual. Atribuiu ao calor e ao cansaço da semana de trabalho. João, você não quer tomar um suco de laranja natural? Tá muito calor, sugeriu Maria, que havia acordado com vontade de mimar e cuidar do marido. Não posso, Maria. Suco tem muito açúcar natural. Vai desregular tudo. Água tá bom. Mas João sentiu uma vontade quase irresistível de aceitar o suco. Seu corpo parecia estar gritando por algo doce, algo que desse energia imediata. Resistiu, como sempre fazia, interpretando essa vontade como fraqueza, como tentação que precisava vencer. Por volta das 10 horas, enquanto regava as plantas do quintal, sentiu a primeira onda de fraqueza do dia, mais intensa que o usual. As pernas ficaram bambas, a visão escureceu nas bordas. Sentou-se no degrau da cozinha e esperou passar. Deve ser o calor, pensou. Mas no fundo, uma voz pequena na sua cabeça sussurrava que aquilo não era normal. O almoço foi preparado com o cuidado científico de sempre. Maria havia feito frango grelhado com temperos que João havia aprovado na lista de permitidos, arroz integral medido na balança, salada de alface, tomate e pepino temperada apenas com vinagre de maçã. João sentou-se à mesa com sua balancinha digital, pronto para mais uma refeição matematicamente perfeita. Pesou 120 gramas de frango, 2 colheres de arroz integral, encheu metade do prato com salada. Mas quando começou a comer, algo estava diferente. Cada garfada parecia pesada, difícil de engolir. O estômago se contraía de uma forma estranha, como se rejeitasse a comida que normalmente aceitava bem. Tá gostoso, Maria, disse, tentando soar normal. Mas ela notou que ele estava comendo mais devagar que o habitual, mastigando cada pedaço como se fosse um esforço enorme. Foi no meio da refeição que aconteceu. João havia acabado de levar uma garfada de arroz à boca quando sentiu como se o mundo tivesse mudado de velocidade. Tudo ao seu redor começou a se mover em câmera lenta. O som da voz de Maria ficou abafado, distante, como se viesse de outro cômodo. O garfo escorregou da mão direita e caiu no prato com um barulho metálico que ecoou estranhamente. João tentou pegá-lo de volta, mas sua coordenação estava completamente desregulada. A mão tremia violentamente, como se tivesse vida própria. João, João, você está bem? Ai, tossi. Voz de Maria soava alarmada, mas João não conseguia responder. Sua língua estava pesada, as palavras se recusavam a sair. Uma sensação de pânico começou a tomar conta do peito, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O suor frio começou a escorrer pela testa, pelas costas. Sua camisa grudou no corpo em segundos. O coração disparou, batendo tão forte que João podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos, um tambor desesperado ecoando na sua cabeça. João, o que está acontecendo? Maria se levantou da cadeira, mas para João ela parecia estar se movendo em slow motion. Ele tentou dizer que estava bem, que era só um mal-estar passageiro. Mas quando abriu a boca, nenhum som saiu. A sala começou a girar suavemente, como se a casa inteira estivesse num carrossel gigante. As cores ficaram mais vívidas e ao mesmo tempo mais distantes. O cheiro da comida, que segundos antes era apetitoso, agora causava náusea. João tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. Era como se tivessem sido desconectadas do seu cérebro. Segurou na beirada da mesa para se apoiar, mas suas mãos estavam tão trêmulas que não conseguia ter firmeza. João! João! Me responde! O desespero na voz de Maria chegou até ele como um eco distante. Ele queria tranquilizá-la, queria dizer que estava tudo bem, mas o mundo estava se desfazendo ao seu redor. As bordas da visão escureceram gradualmente, como se alguém estivesse fechando as cortinas da realidade. E então, num movimento que pareceu durar uma eternidade, João tombou para a frente. O corpo desabou sobre a mesa, derrubando o prato, espalhando a comida perfeita pelo chão da cozinha. O barulho da louça se estilhaçando misturou-se com o grito de terror de Maria, um som que ecoaria na memória de ambos para sempre. João Ferreira Santos,
O homem que havia seguido a dieta mais rigorosa e perfeita para diabetes que alguém podia imaginar, estava inconsciente no chão da própria cozinha, a poucos minutos de algo que poderia ser irreversível. E foi nesse momento de terror absoluto que Maria percebeu que toda a perfeição do mundo não havia sido suficiente para proteger o homem que ela amava. O grito de Maria ecoou pela casa silenciosa como um animal ferido. João! João! Acorda! Pelo amor de Deus, acorda! Ela se ajoelhou ao lado do marido, que estava caído no chão da cozinha entre os cacos de louça e a comida espalhada. O rosto dele estava pálido como papel, os lábios meio roxos, a respiração superficial e irregular. Quando Maria segurou o pulso dele, sentiu o coração batendo de forma estranha, ora muito rápido, ora muito devagar. Meu Deus, o que eu faço? Repetia para si mesma, tentando controlar o pânico que tomava conta de todo o seu corpo. Correu até o telefone da sala e discou 192 com os dedos tremendo tanto que errou os números 2 vezes. Na terceira tentativa, conseguiu. Samu, boa tarde. Pelo amor de Deus, meu marido desmaiou. Ele está inconsciente. Não responde nada. Calma, senhora. Vou fazer algumas perguntas. Qual o endereço? Maria deu o endereço atropelando as palavras, misturando o nome da rua com o número da casa. A operadora precisou pedir para repetir 3 vezes até conseguir entender. Ele tem alguma doença? Toma algum remédio? Tem diabetes. Diabetes tipo 2. Toma metformina. Senhora, a ambulância já foi despachada. Vai chegar em cerca de 15 minutos. Enquanto isso, vou orientar a senhora. Ele está respirando? Maria correu de volta para a cozinha. O telefone, sem fio na mão. João continuava no mesmo lugar, imóvel, mas o peito subia e descia lentamente. Tá respirando, sim, mas muito devagar. A senhora tem um aparelho de medir açúcar em casa? Tenho sim. Vá buscar e meça a glicemia dele agora. Maria largou o telefone e correu até o quarto, vasculhando a gaveta da mesa de cabeceira, onde João guardava o glicosímetro. Suas mãos tremiam tanto que derrubou o aparelho 2 vezes antes de conseguir ligá-lo. De volta à cozinha, tentou furar o dedo de João para colher a gota de sangue necessária para o teste. A primeira tentativa não saiu sangue suficiente. Na segunda, conseguiu. Esperou os 5 segundos mais longos da sua vida até o resultado aparecer no visor. 32 mililitros. 32! Gritou para o telefone. Senhora, isso é uma hipoglicemia severa. É muito grave. A senhora tem açúcar, Mel? Ou alguma coisa doce em casa? Não. Ele jogou tudo fora. Disse que não podia ter essas coisas em casa. Procure qualquer coisa doce, senhora. Bala, refrigerante, qualquer coisa. Se ele estivesse consciente, precisaria tomar algo doce urgente. Maria saiu correndo pela casa como uma louca, abrindo cada armário, cada gaveta, procurando alguma coisa que João não tivesse jogado fora na sua limpeza alimentar. Nada. Nem uma bala de menta, nem um sachê de açúcar, nem um refrigerante esquecido no fundo da geladeira. Não tem nada. Ele jogou tudo fora. A senhora tem algum vizinho que possa emprestar açúcar? Maria não pensou 2 vezes. Saiu correndo para a casa ao lado, batendo na porta como uma desesperada. Dona Carmen! Dona Carmen! Pelo amor de Deus! A vizinha, uma senhora de 70 anos, abriu a porta assustada. Maria, o que aconteceu? João tá passando mal. Preciso de açúcar, Mel. Qualquer coisa doce. É urgente. Dona Carmen não fez pergunta. Correu até a cozinha e voltou com um pote de mel e um saco de açúcar cristal. Leva tudo, o que você precisar. Maria voltou correndo para casa, o telefone ainda na mão com a Ametantu, operadora na linha. Consegui mel e açúcar. Ótimo! Mas ele está inconsciente, então não podemos dar nada pela boca. Pode ser perigoso. A ambulância já está chegando. Fique ao lado dele e me avise se alguma coisa mudar. Foi então que Maria escutou o som mais bonito que já tinha ouvido na vida. A sirene da ambulância se aproximando. Eram os 15 minutos mais longos que ela havia vivido. 2 paramédicos entraram na casa rapidamente, carregando equipamentos que Maria não sabia nem o nome. Um, homem jovem, moreno, e uma mulher loira, ambos vestidos de azul, movendo-se com a eficiência de quem já havia visto aquela situação centenas de vezes.
Diabetes? Perguntou o paramédico, já ajoelhando ao lado de João e checando os sinais vitais. Sim, tipo 2. A glicemia tá 32. Hipoglicemia severa, disse para a colega, que já estava preparando uma seringa. Vamos aplicar glucagon. Maria não entendeu nada do que estava acontecendo, mas via que eles sabiam exatamente o que fazer. A injeção foi aplicada numa veia do braço de João. Os paramédicos checaram a pressão, a oxigenação. Fizeram perguntas que Maria respondeu no automático. Há quanto tempo ele tem diabetes? Uns 6 meses. Toma que remédio? Metformina. 2 vezes por dia. Ele comeu hoje? Estava comendo quando desmaiou, mas ele come muito pouco, faz uma dieta muito rigorosa. Os paramédicos trocaram um olhar que Maria não soube interpretar, mas que carregava anos de experiência com casos similares. Depois de alguns minutos que pareceram horas, João começou a se mexer levemente. Primeiro foram os dedos, depois os olhos se abriram lentamente, como se ele estivesse acordando de um sono muito profundo. João, João, graças a Deus, Maria chorou, segurando a mão dele. Mas João estava confuso, desorientado. Olhava ao redor, sem parecer reconhecer onde estava. Tentou falar, mas as palavras saíam embaralhadas, sem sentido. É normal, tranquilizou a paramédica. O cérebro dele ficou sem açúcar por um tempo. Pode demorar um pouco para voltar ao normal. Vamos levá-lo para o hospital para observação. E foi assim que João fez sua primeira viagem de ambulância, inconsciente na maior parte do trajeto, enquanto Maria segurava sua mão e rezava todas as orações que conhecia. Mas aquela viagem de ambulância seria apenas o começo de uma descoberta que mudaria tudo o que João acreditava saber sobre diabetes. O pronto-socorro do Hospital Regional de Três Corações estava com aquele movimento típico de domingo à tarde. Crianças com febre, idosos com pressão alta, algumas emergências mais sérias. Mas quando a ambulância chegou com João, ele foi direto para uma sala de emergência. Dr. Carla Mendonça, plantonista de 45 anos, especialista em endocrinologia, recebeu o paciente já com as informações básicas. Homem de 53 anos, diabético tipo 2, hipoglicemia severa, glicemia 32 mg DL, na chegada do SAMU. Qual a glicemia atual? Perguntou para a enfermeira enquanto examinava João, que ainda estava semiconsciente. 68 mg, doutora. Subiu depois do glucagon, mas ainda está baixa. Dr. Carla fez um exame rápido, mas completo. Pressão arterial, reflexos, resposta ocular. João murmurava coisas sem sentido. Tentava responder às perguntas, mas as palavras saíam embaralhadas. Dona Maria, a senhora é esposa dele? Sou, doutora. Ele vai ficar bem? O que aconteceu? Ele teve uma hipoglicemia severa, que é quando o açúcar no sangue fica muito baixo. Para um diabético, isso pode ser muito perigoso. Vou precisar fazer algumas perguntas sobre a rotina dele. Maria contou tudo. A dieta rigorosa, as porções medidas na balança, os exercícios, a perda de peso, os episódios de fraqueza que vinham acontecendo há semanas. Dr. Carla escutava com atenção crescente, fazendo anotações que iam além do protocolo médico padrão. Já havia visto casos similares e uma suspeita começou a se formar na sua cabeça. Dona Maria, o João tem acesso a algum nutricionista? Algum acompanhamento especializado além do clínico geral? Não, doutora. Ele leu uns livros, pesquisou na internet e montou a dieta dele mesmo. Dizia que sabia o que estava fazendo. E os remédios? Ele toma a metformina certinho? Religiosamente, doutora. Nunca esquece. 2 vezes por dia, no horário exato. Dr. Carla pediu para a enfermeira aplicar soro glicosado e avisou que João ficaria em observação até o açúcar se estabilizar e ele voltar completamente à consciência. 1 hora depois, João estava mais lúcido, conseguindo responder perguntas simples. Foi quando o Dr. Carla se sentou ao lado da maca para uma conversa que mudaria tudo. João, você lembra do que aconteceu hoje? Lembro que estava almoçando e comecei a me sentir estranho. Depois, não lembro mais nada. Você teve uma queda muito grande de açúcar no sangue. Chegou a 32 o que é extremamente perigoso. Pode me contar sobre sua alimentação? João começou a recitar sua rotina alimentar com o orgulho de sempre.
porções medidas, carboidratos contados, açúcar banido, exercícios regulares. Mas Dr. Carla o interrompeu. João, quantas calorias você tem consumido por dia, aproximadamente? Não sei ao certo, doutora, mas sigo à risca as recomendações dos livros que li. Dr. Carla pegou uma prancheta e começou a fazer cálculos baseados no que Maria havia descrito da alimentação dele. Café da manhã, aproximadamente 200 calorias. Almoço, cerca de 400 calorias. Jantar, outras 400 calorias. Total, 1.000 calorias por dia. João, você está comendo menos de 1.000 calorias por dia. Para um homem da sua idade e tamanho, o mínimo seguro seria entre 1.800 a 2.000 calorias. Mas, doutora, eu tenho diabetes, preciso controlar? João, controlar diabetes não significa passar fome. Você criou um déficit calórico tão severo que seu corpo entrou em modo de sobrevivência. Associado com a metformina, que também reduz a produção de açúcar pelo fígado, você criou uma situação muito perigosa. João olhou para Maria, depois de volta para a médica, como se estivesse processando uma informação impossível de ser verdade. Mas, doutora, eu perdi peso, minha glicemia normalizou nos exames. Sim, mas você não diferenciou perda de peso saudável de desnutrição. E sua glicemia até normalizou nos exames de jejum, mas durante o dia, especialmente entre as refeições, você estava tendo episódios de hipoglicemia que foram se agravando. Dr. Carla explicou com paciência como a hipoglicemia afeta o cérebro, como pode causar danos permanentes se for severa e repetida, como o corpo de João estava gritando por mais energia há semanas. Os episódios de fraqueza, as tonturas, os suores frios, a irritabilidade, tudo isso eram sinais de que seu açúcar estava baixo demais, frequentemente. Mas eu achei que era normal, que o corpo estava se adaptando. João, seu corpo não estava se adaptando, estava entrando em colapso. Se você continuasse assim, o episódio de hoje poderia ter tido consequências muito mais graves. Nesse momento, algo se quebrou dentro de João. Toda a confiança, toda a certeza, toda a sensação de controle que havia construído nos últimos meses desmoronou como um castelo de cartas. Então quer dizer que eu estava fazendo tudo errado? Você estava tentando fazer o certo, mas sem orientação adequada. A intenção era boa, mas a execução estava perigosa. João começou a chorar. Não um choro dramático, mas lágrimas silenciosas de um homem que percebeu que quase morreu tentando se salvar. E foi naquele leito de hospital que João entendeu a lição mais dura de sua vida. Às vezes, fazer tudo certo pode ser a coisa mais errada do mundo. João passou 3 dias internado no hospital, não por complicações médicas, mas porque Dr. Carla queria ter certeza de que ele compreendia completamente o que havia acontecido antes de voltar para casa. Durante esses 3 dias, toda sua visão sobre diabetes foi metodicamente desconstruída e reconstruída. João, quero que você entenda uma coisa, disse Dr. Carla na manhã de segunda-feira, sentando-se ao lado da cama com uma pasta cheia de materiais educativos. Diabetes não é uma sentença de privação. É uma condição que precisa de equilíbrio, não de extremos. Ela trouxe uma nutricionista, Sandra, uma mulher jovem e didática que passou horas explicando conceitos que João achava que dominava, mas que havia interpretado de forma perigosamente incompleta. Vamos começar do básico, disse Sandra, mostrando uma pirâmide alimentar adaptada para diabético. Seu corpo precisa de energia para funcionar. Quando você corta energia demais, ele entra em pânico e pode ter reações como a que você teve. João descobriu que carboidratos não eram vilões absolutos, mas combustível necessário que precisava ser dosado corretamente. Que proteínas sozinhas não sustentavam o metabolismo adequadamente. Que gorduras boas eram essenciais para a absorção de vitaminas e sensação de saciedade. Mas os livros que eu li diziam para cortar carboidrato ao máximo. João, muitos materiais sobre diabetes são escritos de forma muito radical, especialmente os voltados para o público leigo. Eles simplificam demais, criando regras absolutas que podem ser perigosas quando aplicadas sem acompanhamento. Sandra mostrou como calcular porções adequadas para o peso, idade e nível de atividade dele, como distribuir as refeições ao longo do dia
para evitar picos e quedas bruscas de glicemia. Como incluir lanches saudáveis entre as refeições principais? O senhor estava comendo menos que uma criança de 10 anos, João. Seu corpo adulto, trabalhando 8 horas por dia, fazendo exercícios, precisava de muito mais energia. Mas a descoberta mais chocante veio quando o Dr. Carla explicou sobre os diferentes tipos de hipoglicemia e como a metformina, combinada com a restrição alimentar extrema, havia criado uma tempestade perfeita. A metformina reduz a produção de glicose pelo fígado, João. Quando você come muito pouco, especialmente poucos carboidratos, seu fígado já está produzindo menos açúcar naturalmente. A metformina reduz ainda mais. Resultado, seu corpo fica sem combustível. João se lembrou de todos os episódios de fraqueza, de todas as vezes que acordou suando frio, de todas as manhãs que se sentiu confuso e irritado. Tudo fazia sentido agora. Doutor, mas meus exames estavam normais. Por que você fazia glicemia de jejum, João? Após 12 horas, sem comer. Nesse momento, seu açúcar realmente estava normal, porque seu corpo havia mobilizado todas as reservas durante a noite. Mas durante o dia, especialmente algumas horas após as refeições pequenas, você estava tendo hipoglicemias frequentes. Dr. Carla pediu para João usar um monitor contínuo de glicose durante o resto da internação. Um pequeno sensor no braço que media o açúcar no sangue a cada minuto, 24 horas por dia. Os resultados foram reveladores. O gráfico mostrava que a glicemia de João funcionava como uma montanha-russa. Subia um pouco após as refeições minúsculas. Depois, despencava para níveis perigosos antes da próxima refeição. Veja aqui, João. Apontou o Dr. Carla para o gráfico no tablet. Às 10 horas da manhã, sua glicemia estava em 55 ml dele. Às 15 horas, em 48 ml. Às 3 horas da madrugada, 41 ml dele. Você estava vivendo em hipoglicemia crônica há semanas. João olhava para os números com uma mistura de fascínio e horror. Como havia interpretado todos aqueles sintomas como adaptação, quando na verdade seu corpo estava pedindo socorro? E o mais importante, João, você não é um caso isolado. Vejo pacientes com histórias similares pelo menos 2 vezes por mês. Pessoas bem-intencionadas que, por medo da diabetes, criam regras tão rigorosas que acabam se prejudicando. Dr. Carla contou sobre outros pacientes. A professora que desmaiou dando aula depois de cortar carboidratos completamente. O aposentado que teve 3 episódios de hipoglicemia em 1 mês porque decidiu ser mais rigoroso que o médico mandou. A dona de casa que parou de cozinhar com qualquer tipo de óleo e desenvolveu deficiências nutricionais. A informação sobre diabetes está cheia de extremos, João. Corte tudo. Nunca coma isso. Seja radical. Mas o corpo humano não funciona com extremos. Funciona com equilíbrio. Sandra complementou, mostrando como deveria ser a alimentação real de um diabético. 3 refeições principais e 2 lanches saudáveis. Carboidratos integrais em quantidades adequadas. Proteínas variadas, gorduras boas, vegetais à vontade, mas não como única fonte de volume. E João, uma coisa muito importante. Você pode comer uma sobremesa ocasionalmente. Um pedaço pequeno de bolo no aniversário do neto não vai descompensar sua diabetes. O problema é quando vira rotina diária. Essa revelação foi quase tão chocante para João quanto a descoberta da hipoglicemia. Ele havia criado uma relação de terror com qualquer alimento que não estivesse na sua lista de permitidos. Mas e se eu comer e a diabetes piorar? João, diabetes se controla, não se cura eliminando o prazer da vida. Se você comer um doce ocasionalmente e monitorar sua glicemia, vai aprender como seu corpo reage. Conhecimento é melhor que proibição absoluta. Na terça-feira, João teve uma conversa via videochamada com um grupo de apoio para diabéticos que Dr. Carla coordenava. Eram 8 pessoas, de idades e perfis diferentes, que compartilhavam experiências reais de convivência com a diabetes. Eu também passei por isso, contou Márcia, uma enfermeira de 48 anos diabética há 10 anos. No começo, transformei minha casa num mosteiro. Não podia isso, não podia aquilo. Virei uma pessoa chata.
obsessiva, até que um dia minha glicemia despencou no trabalho, e eu entendi que estava exagerando. Carlos, um engenheiro de 60 anos, complementou. A diabetes nos ensina que a vida é sobre escolhas inteligentes, não sobre privação total. Eu como pizza de vez em quando, mas sei que preciso ajustar a medicação e fazer mais exercício naquela semana. Cada história que João ouvia era como olhar num espelho. Pessoas que haviam passado pela mesma obsessão, pelo mesmo medo, pela mesma sensação de que qualquer deslize seria catastrófico. O que vocês fazem quando sentem vontade de comer algo proibido? Perguntou João. Primeiro, João, nada é realmente proibido, respondeu Ana, uma professora de 55 anos. Existem alimentos que devemos evitar no dia a dia e alimentos que podemos consumir ocasionalmente. A diferença está na frequência e na quantidade. E segundo, completou Roberto, um comerciante da idade de 25 João, a gente aprende a negociar com o próprio corpo. Quero comer um pedaço de bolo? Tudo bem, mas vou comer uma salada grande antes. Vou caminhar 30 minutos depois e vou monitorar minha glicemia. João percebeu que havia transformado a diabetes numa ditadura interna, onde ele era simultaneamente o ditador e o prisioneiro. Essas pessoas haviam encontrado uma forma de viver com a condição, não apesar dela. Na quarta-feira, seu último dia no hospital, Dr. Carla fez uma consulta de planejamento de alta, que foi, na verdade, uma sessão de reeducação completa. João, vou te dar um plano alimentar novo, feito pela Sandra. São 1.800 calorias por dia, distribuídas em 5 refeições. Você vai comer mais do que comia antes do diagnóstico, mas de forma mais inteligente. O cardápio era uma revelação. Café da manhã com pão integral, ovo, fruta e café com leite. Lanche da manhã com castanhas ou iogurte. Almoço com arroz integral, feijão, proteína, vegetais e uma colher de óleo para temperar a salada. Lanche da tarde com fruta e um carboidrato. Jantar similar ao almoço, mas com porções ligeiramente menores. E João, vamos mudar sua medicação também. Ao invés de 2 doses de metformina de 850 ml, você vai tomar uma dose de 500 ml pela manhã. Com a alimentação adequada, você não vai precisar de tanto remédio. Essa foi talvez a maior surpresa. Ele ia comer mais e tomar menos remédio. Como assim, doutora? Porque seu corpo vai ter energia suficiente para funcionar adequadamente. A metformina vai ajudar no controle, mas não vai brigar contra um organismo desnutrido. Dr. Carla também prescreveu um monitor de glicemia mais sofisticado, que João deveria usar 3 vezes por dia nas primeiras semanas, antes do café da manhã, 2 horas após o almoço e antes de dormir. Esses números vão te ensinar como seu corpo realmente funciona, não números teóricos de livros, mas a realidade do seu metabolismo. E então veio a recomendação que João menos esperava. Quero que você procure um psicólogo, João. Psicólogo? Mas eu não sou louco, doutora. Não é sobre ser louco. É sobre entender por que você desenvolveu uma relação tão extrema com a comida e com o controle. Muitas vezes, o medo da doença é mais prejudicial que a própria doença. Dr. Carla explicou que era comum diabéticos desenvolverem ansiedade alimentar, ortorexia, obsessão por comida saudável e até depressão devido às mudanças drásticas de estilo de vida. João, você quase morreu não por causa da diabetes, mas por causa do medo da diabetes. Isso é mais comum do que você imagina, e existe ajuda profissional para isso. Quando Maria chegou para buscá-lo na quarta à tarde, João era um homem diferente. Não fisicamente. Ainda estava magro e pálido, mas mentalmente. Carregava uma pasta com informações, um novo plano alimentar, receitas médicas e, principalmente, uma compreensão completamente nova do que significava ser diabético. No carro, voltando para casa, Maria perguntou: "Como você tá? Se sentindo, João?" "Confuso", ele respondeu honestamente. Tudo o que eu achava que sabia estava errado, mas, ao mesmo tempo, aliviado. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não preciso mais ter medo de viver. E essa seria apenas a primeira descoberta de uma jornada de reconstrução que transformaria não apenas a saúde de João, mas toda sua relação com a vida. A chegada em casa
foi estranha. João olhou para a cozinha, onde havia desmaiado 3 dias antes, e sentiu como se fosse uma pessoa, diferente entrando num local familiar, mas que agora tinha significados completamente novos. Maria havia aproveitado os dias de internação para fazer uma contra-revolução na despensa. Seguindo as orientações da nutricionista Sandra, ela havia recomprado muitos dos alimentos que João havia banido: aveia, granola sem açúcar, iogurte natural, castanhas, azeite de oliva, pães integrais de verdade, não apenas os diet que ele comprava. Maria, você comprou tudo isso? Comprei sim. A nutricionista disse que você precisa comer, João. Comer de verdade. João abriu a geladeira e viu coisas que não via há meses: queijo branco, presunto magro, frutas variadas, verduras frescas. Ainda sentia um friozinho na barriga, uma mistura de medo e culpa. Mas tentou lembrar das palavras da doutora Carla. Seu corpo precisa de energia para funcionar. O primeiro almoço em casa foi um teste de coragem. Seguindo o cardápio que Sandra havia preparado, Maria serviu uma porção que parecia gigantesca para os padrões que João havia criado: uma xícara de arroz integral, meia xícara de feijão, 120 gramas de frango grelhado, salada temperada com azeite e uma fatia de abóbora refogada. Maria, isso não é muito? João, é exatamente o que a nutricionista calculou para você. Você vai confiar nela ou em você mesmo? Essa pergunta foi como um soco na consciência. João percebeu que havia passado meses confiando apenas no próprio julgamento, ignorando sinais do corpo, interpretações médicas e até mesmo o bom senso básico. Comeu devagar, saboreando cada garfada de uma forma que não fazia há meses. O feijão tinha gosto de feijão de novo, não de carboidrato proibido. O arroz integral tinha sabor, textura, satisfazia de verdade e, o mais importante, não sentia culpa. Bem, quase não sentia. Após o almoço, João mediu a glicemia como o Dr. Carla havia orientado. 2 horas depois da refeição, 142 mg/dl. Estava um pouco alta, mas dentro da faixa que a médica havia dito ser normal pós-refeição para diabético, até 180 mg/dl. Viu só, João? Você comeu uma refeição normal e sua glicemia não disparou para as alturas, comentou Maria, que também estava aprendendo a interpretar os números. Nos dias seguintes, João viveu uma espécie de reeducação alimentar e emocional. Cada refeição era um exercício de confiança. Confiança no plano da nutricionista, confiança no próprio corpo, confiança de que não ia estragar tudo por comer quantidades normais de comida. O mais difícil foi o lanche da manhã. Durante meses, João havia treinado seu corpo a aguentar de café da manhã até almoço sem nada no meio. Agora, precisava comer castanhas ou iogurte às 10 horas. Isso não vai me dar fome na hora do almoço? Perguntou para Sandra durante uma consulta por telefone. João, fome não é inimiga. Fome é o sinal de que seu metabolismo está funcionando. O problema era quando você sentia fraqueza, tontura, irritação. Esses não são sinais de fome normal, são sinais de hipoglicemia. E era verdade. Com o lanche da manhã, João chegava ao almoço com fome normal, saudável, não com aquela sensação desesperadora de vazio que havia se acostumado a interpretar como controle. Mas a maior mudança não estava na comida, estava na cabeça. João começou a perceber quantos pensamentos obsessivos sobre alimentação haviam tomado conta da sua mente nos últimos meses. Calculava carboidratos mentalmente o tempo todo. Sentia ansiedade quando via outras pessoas comendo coisas que ele havia banido. Interpretava qualquer sensação física como sinal de que a diabetes estava descontrolada. Sabe que eu sonhava com comida, Maria? Confessou numa quinta à noite enquanto jantavam. Sonhava que estava comendo pão doce, bolo, essas coisas que joguei fora. Acordava me sentindo culpado por ter sonhado com isso. João, isso não é normal. Comida não pode virar obsessão assim. Foi Maria quem insistiu para que ele marcasse consulta com a psicóloga que Dr. Carla havia recomendado. Não é vergonha nenhuma, João. Você passou por um trauma, quase morreu. Tem que cuidar da cabeça também. Doutora Fernanda era uma psicóloga especializada em transtornos alimentares
e doenças crônicas. Mulher de uns 40 anos, jeito calmo, consultório aconchegante com plantas e uma poltrona confortável, onde João se sentou para a primeira sessão. João, me conta como foi descobrir que tinha diabetes. João contou toda a história, desde os primeiros sintomas até o episódio de hipoglicemia. Doutora Fernanda escutava sem julgamento, fazendo perguntas pontuais que ajudavam João a organizar os próprios pensamentos. Quando você recebeu o diagnóstico, qual foi o primeiro sentimento? Medo. Muito medo. Medo de quê, especificamente? João pensou antes de responder. Medo de morrer. Medo de ter o pé amputado como o amigo da loja. Medo de ficar cego. Medo de não conseguir trabalhar. Medo de ser um peso para a família. E qual foi sua primeira reação a esses medos? Controlar tudo que eu pudesse controlar. Entendi. E como você definiu o que era controle? Fazendo tudo perfeito, sem erro, sem deslize, sem exceção. Doutora Fernanda explicou que a reação de João era muito comum em pessoas que recebem diagnósticos de doenças crônicas. O medo é natural e até saudável, João. Mas quando o medo vira obsessão por controle absoluto, ele pode ser mais perigoso que a própria doença. Ela mostrou como João havia desenvolvido pensamentos dicotômicos. Ou estava fazendo tudo perfeito, ou estava fazendo tudo errado. Não havia meio termo, não havia zona cinza, não havia espaço para ser humano. E ser humano significa cometer erros, João. Significa ter dias ruins, significa às vezes comer uma sobremesa, significa não ser perfeito 24 horas por dia. Durante aquela primeira sessão, João chorou pela segunda vez desde o diagnóstico. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio de descobrir que não precisava ser um super-homem diabético. Alívio de saber que podia ser imperfeito e, ainda assim, cuidar bem da sua saúde. E foi naquela poltrona confortável que João começou a entender a diferença entre cuidar de si mesmo e se punir por estar doente. Redescoberta do prazer de viver. 3 meses depois do episódio de hipoglicemia, João estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, havia recuperado um peso saudável e a cor natural do rosto, mas principalmente na forma como se relacionava com a vida. A primeira grande mudança foi na cozinha. A balancinha digital ainda estava lá, mas não dominava mais a mesa. João aprendeu a usar as mãos como medida, a palma para proteínas, o punho fechado para carboidratos, a palma aberta para vegetais. Era menos preciso que a balança, mas muito mais prático e natural. Sabe o que eu senti falta? De comer olhando para a Maria, não para a balança. Ele contou para a Dr. Carla numa consulta de acompanhamento. Agora, a gente conversa durante a refeição de novo. Os números confirmavam que a mudança de abordagem estava funcionando. Glicemia de jejum, 95 mg/1 hemoglobina glicada, 6,8%. Havia baixado de 8,2% no diagnóstico. Peso, 78 quilos. Estável há um mês depois de ter subido gradualmente dos 69 quilos perigosos que havia atingido. Mas o que mais impressionava a Dr. Carla era a mudança de atitude. João falava sobre diabetes sem aquele tom dramático e obsessivo de antes. Não era mais minha luta contra a diabetes. Era minha vida com diabetes. Doutor, semana passada eu comi um pedaço de bolo no aniversário do meu neto. João contou com um sorriso que misturava orgulho e travessura. Medi a glicemia antes, 2 horas depois, ajustei o jantar e foi tudo bem. E como você se sentiu comendo o bolo? Feliz. Feliz de estar no aniversário do meu neto, de participar da festa, de não ser o avô diabético que não pode comer nada. Foi só um pedaço de bolo, mas foi um pedaço da minha vida de volta. Essa mudança na relação com a comida se espalhou para outros aspectos da vida. João voltou a aceitar convites para almoçar fora, retomou os churrascos de domingo com os amigos, participava novamente dos lanches coletivos na loja. Agora eu sei escolher, explicava para quem perguntava sobre sua alimentação. Se tem salada, eu capricho na salada. Se tem carne, escolho as mais magras. Se tem arroz, coloco menos. Se tem sobremesa, como um pouquinho ou nem como, depende de como está minha glicemia no dia. Na loja, seus colegas notaram que João havia voltado a ser a pessoa que conheciam. Paciente,
bem-humorado, disposto a ajudar. Dona Carmen, que havia sido uma das mais preocupadas durante a fase obsessiva, fez um comentário que resumiu a transformação. João voltou a ser gente de novo, mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na relação com Maria. Os jantares voltaram a ser momentos de conexão, não aulas de nutrição. As compras no mercado viraram programa de casal de novo, não missões militares em busca de produtos aprovados. João tá mais carinhoso, Maria confidenciou para Ana Paula durante uma visita. Acho que quando ele parou de ter medo de morrer, voltou a ter vontade de viver. E era verdade. João redescobrira pequenos prazeres que havia abandonado. Tomar uma cerveja gelada, assistindo ao jogo. Uma lata. Não 3, como fazia antes. Comer um pãozinho quentinho na padaria do bairro. Meio pão, não 2 inteiros. Saborear o brigadeiro que Maria fazia quando os filhos vinham visitá-los. Um brigadeiro pequeno, saboreado devagar. A vida é muito mais gostosa quando a gente para de ter medo dela. João filosofou durante uma sessão com Doutora Fernanda. Antes eu tinha medo da diabetes, depois eu tinha medo da comida, depois eu tinha medo de viver. Agora eu tenho respeito pela diabetes, cuidado com a comida e vontade de viver. Doutora Fernanda havia trabalhado com João durante 4 meses, ajudando-o a entender que ter uma doença crônica não significava viver cronicamente doente. Existe diferença entre cuidar da saúde e viver em função da doença, João. Você aprendeu a diferença. João também voltou a fazer planos para o futuro. Planos simples, mas que durante a fase obsessiva haviam desaparecido completamente. Queria viajar com Maria para conhecer o mar. Nunca haviam saído de Minas Gerais. Queria aprender a mexer no computador para conversar com Ana Paula por videochamada. Queria plantar uma horta no quintal, não por obsessão com comida saudável, mas porque sempre teve vontade de mexer com terra. Sabe qual é a maior diferença? Perguntou para Carlos durante um domingo de visita. Antes eu pensava no futuro e só via problemas. E se a diabetes piorar? E se eu não conseguir controlar? E se tiver complicação? Agora eu penso no futuro e vejo possibilidades. O monitor contínuo de glicose, que Dr. Carla havia recomendado usar por alguns meses, mostrava um gráfico completamente diferente do período da internação. Ao invés de montanha-russa, agora eram ondulações suaves. A glicemia subia naturalmente após as refeições, mas nunca para níveis perigosos, e descia gradualmente sem despencar. Olha, que interessante, Maria. João mostrava o gráfico no aplicativo do celular. Quinta-feira que eu comi aquela coxinha na lanchonete, a glicemia subiu para 165, mas 2 horas depois já tinha voltado para 110. O corpo conseguiu processar direitinho. Essa capacidade de observar sem drama, de ajustar sem pânico, de aprender sem se punir, era talvez a maior conquista de João. Ele havia desenvolvido uma relação inteligente com sua condição, baseada em conhecimento real, não em medos imaginários. Doutor Roberto, o clínico geral que havia feito o diagnóstico inicial, ficou impressionado na consulta de 6 meses. João, você está melhor agora do que muitos diabéticos que acompanho há anos. E olha que eles nunca tiveram hipoglicemia. Doutor, acho que a hipoglicemia foi a melhor coisa que me aconteceu. Como assim? Porque me ensinou que existe diferença entre fazer as coisas certas e fazer as coisas com medo. Quando você faz com medo, mesmo as coisas certas podem dar errado. E foi assim que João descobriu que a verdadeira cura não estava em eliminar a diabetes da sua vida, mas em incluir a vida na sua diabetes. O novo João. 1 ano depois do episódio que quase custou sua vida, João estava no mesmo lugar onde tudo começou, à mesa da cozinha, num domingo de almoço. Mas agora, a cena era completamente diferente. A mesa estava farta, mas de forma inteligente. Arroz integral, feijão, carne assada, salada caprichada, legumes refogados. João serviu-se porções adequadas, nem exageradas, como antes do diagnóstico, nem microscópicas, como durante a fase obsessiva. Simplesmente adequadas. Carlos e Ana Paula estavam presentes, e a diferença na dinâmica familiar era visível. As conversas fluíam naturalmente, sem interrupções para cálculos de carboidratos ou explicações nutricionais. João participava das histórias dos filhos,
ria das piadas, reclamava do time de futebol. Pai, o senhor tá diferente, observou Ana Paula. Mas, tranquilo, é que eu parei de brigar com a diabetes. Filha, agora nós somos parceiros. Após o almoço, veio o momento que simbolizava mais claramente a transformação de João. Maria trouxe um pudim de leite que havia feito especialmente para ele. Não um pudim diet, não um substituto sem açúcar, mas um pudim normal que ela sabia que ele adorava. Para mim? João perguntou, genuinamente surpreso. Para você. Uma fatia pequena, porque eu sei que você gosta, e porque hoje é domingo. João cortou uma fatia fina, serviu-se devagar, comeu, saboreando cada colherada. Não havia culpa, não havia medo, não havia drama. Era simplesmente um homem comendo um doce que sua esposa havia feito com carinho. 2 horas depois, mediu a glicemia. 158,108 um pouco alta, mas nada alarmante. Vou caminhar um pouco mais hoje à tarde, disse para si mesmo, sem fazer disso um evento traumático. Essa capacidade de ajustar sem dramatizar se havia tornado uma das principais características do novo João. Glicemia um pouco alta? Caminhava mais ou comia menos. Carboidrato na próxima refeição. Glicemia muito baixa? Comia uma fruta ou um lanche pequeno. Simples, prático, sem pânico. Na loja, João havia se tornado uma espécie de mentor informal para outros colegas que enfrentavam problemas de saúde. Marcos, o vendedor jovem, havia descoberto pressão alta e procurou João para conversar. João, como é que você faz para não ficar preocupado direto com essa coisa de doença? Marcos, a doença vai estar lá todos os dias mesmo, querendo ou não. A pergunta é, você vai viver com ela ou ela vai viver por você? João explicou para Marcos a diferença que havia aprendido entre cuidado e obsessão, entre responsabilidade e autopunição. Cuida, mas não vira escravo. Toma o remédio, faz exercício, come direito, mas não transforma isso na única coisa da sua vida. Suas consultas médicas também haviam mudado de tom. Ao invés de recitar números e regras como um estudante ansioso, João chegava com observações práticas e perguntas inteligentes. Doutor Carla, percebi que nos dias mais quentes minha glicemia fica um pouco mais baixa. Isso é normal? Totalmente normal, João. O calor acelera o metabolismo. Você reparou direitinho. E nos dias que eu durmo menos, fica um pouco mais alta. O que posso fazer? Dormir bem é fundamental para o controle da diabetes. Que tal conversarmos sobre higiene do sono? Essas eram conversas de parceria, não de médico tentando ensinar um paciente relutante. João havia se tornado um diabético colaborativo, alguém que entendia sua condição e trabalhava junto com a equipe médica para otimizar o controle. Dr. Carla costumava usar João como exemplo positivo para outros pacientes. Olha, vocês lembram do João que chegou aqui em hipoglicemia severa? Ele conseguiu transformar uma experiência traumática numa oportunidade de aprendizado. Mas talvez a maior transformação de João tenha sido na forma como via o futuro. Durante a fase obsessiva, o futuro era uma ameaça constante, complicações, limitações, deterioração. Agora, o IT.sim. Futuro era um horizonte de possibilidades que incluía a diabetes, mas não era dominado por ela. João e Maria haviam planejado a viagem para o litoral que sempre sonharam. Vamos no verão que vem, Maria. Já pesquisei restaurantes lá que têm opções boas para diabético, mas que a gente possa curtir as férias sem neura. Ele havia se inscrito num curso de informática básica na igreja do bairro. Quero aprender a usar essas tecnologias, ver se consigo conversar melhor com Ana Paula. E havia começado. A horta no quintal. Não como projeto de alimentação perfeita, mas como hobby relaxante. É gostoso mexer com terra, Maria. E se der algumas verduras boas, melhor ainda. O maior indicador da transformação de João talvez fosse sua relação com outros diabéticos. Ele havia se juntado ao grupo de apoio que Dr. Carla coordenava e frequentava as reuniões mensais. João, conta para o grupo como você lida com as situações sociais, pediu Dr. Carla durante uma reunião. Olha, eu vou em festa, em restaurante, em churrasco. Antes de sair, como alguma coisa em casa para não chegar com muita fome. No evento, escolho as opções melhores que tiver disponível.
Se não tiver nada muito adequado, como menos. Se tiver opções boas, como normalmente. E se rolar algo especial, tipo um bolo de aniversário importante, eu como um pedaço pequeno e ajusto o resto do dia. E se a glicemia subir muito, aí eu anoto o que comi, vejo o que pode ter causado, e na próxima situação similar faço diferente. Cada erro vira aprendizado. Um senhor novo no grupo, recém-diagnosticado, perguntou: "Mas não dá medo?" "Dá sim. Mas sabe qual é o maior medo que eu tenho hoje? Não é da diabetes, é de desperdiçar a vida que me sobrou por causa do medo da diabetes." E essa filosofia de vida se tornaria a maior herança que João deixaria para todas as pessoas que conhecesse dali em diante. 2 anos haviam se passado desde aquele domingo terrível, quando João desabou no chão da cozinha. Era novamente um domingo, mas desta vez João estava de pé na mesma cozinha, preparando um café da manhã especial para Maria, que fazia aniversário. Enquanto cortava frutas frescas para a salada, maçã, banana, mamão, algumas uvas, João refletia sobre a jornada que havia vivido. As mãos que antes tremiam de hipoglicemia, agora cortavam com firmeza. O corpo que antes estava esquelético por desnutrição, agora tinha o peso e a energia adequados. A mente que antes vivia atormentada por medos e obsessões, agora estava serena. "Bom dia, aniversariante", disse quando Maria apareceu na cozinha, ainda de camisola. "Que isso, João? Você não precisava?" "Precisava sim. Você cuidou de mim quando eu quase morri por bobeira. Agora é minha vez de cuidar de você." Na mesa estava um café da manhã que resumia toda a transformação de João. Pães integrais frescos, geleia diet e geleia normal. Uma de cada para você escolher. Queijo branco, presunto magro, a salada de frutas, café coado na hora e suco de laranja natural. "João, suco de laranja? Para você, amor. Eu vou tomar só um golinho para brindar seu aniversário. E depois vou de café mesmo." Essa naturalidade para lidar com diferenças, essa capacidade de estar presente numa celebração, sem transformar tudo em drama médico, era talvez o maior símbolo de como João havia evoluído. Durante o café da manhã, Maria fez uma observação que tocou fundo no coração dele. "Sabe que você sorri mais agora do que antes de ter diabetes? Como assim? Você sempre foi uma pessoa alegre, João, mas tinha algo meio automático. Agora, quando você sorri, é um sorriso de quem sabe o valor de estar vivo, de estar bem, de estar aqui." Era verdade. João havia desenvolvido uma gratidão genuína pelas coisas simples que antes considerava garantidas. Acordar sem mal-estar, ter energia para trabalhar, conseguir comer uma refeição em paz, participar da vida da família sem limitações dramáticas. "Maria, eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido aquela hipoglicemia." "João, é sério, amor. Se não fosse aquilo, eu ia continuar me matando devagarzinho, achando que estava me cuidando. A hipoglicemia me salvou de mim mesmo." Naquela manhã de domingo, João recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era Dr. Carla. "João, desculpa ligar no domingo, mas queria te fazer um convite especial." "Pode falar, doutora. A gente vai fazer uma palestra sobre diabetes para um grupo de recém-diagnosticados. Você toparia contar sua história? Acho que seria muito importante para eles ouvirem." João aceitou sem hesitar. Desde que havia entrado no grupo de apoio, descobriu que tinha talento para ajudar outras pessoas a encontrarem o equilíbrio que ele havia conquistado. Na semana seguinte, ele estava num auditório do hospital, diante de 30 pessoas que haviam recebido o diagnóstico de diabetes nos últimos meses. Muitas tinham a mesma expressão que ele tinha 2 anos antes: medo, confusão, determinação mal direcionada. "Boa noite, pessoal. Meu nome é João. Tenho 55 anos e há 2 anos eu quase morri seguindo a dieta perfeita para diabetes." Ele contou toda a história: o diagnóstico, a obsessão pelo controle, a perda de peso excessiva, os sinais ignorados, o desmaio, a descoberta no hospital, mas principalmente contou sobre a reconstrução. "Vocês sabem qual foi meu maior erro? Não foi ter comido muito açúcar antes do diagnóstico. Não foi ter ignorado os sintomas por meses. Meu maior erro foi achar que diabetes era uma guerra que eu precisava vencer." João olhou para os rostos atentos na plateia.
Viu o próprio passado refletido em muitos deles. Diabetes não é uma guerra para vencer, é uma condição para gerenciar. E gerenciar não significa controlar perfeitamente, significa aprender a viver bem. João explicou para a plateia a diferença fundamental que havia aprendido. Cuidar de si mesmo não é se punir. Cuidar de si mesmo é se amar o suficiente para fazer escolhas inteligentes, mas sem perder a alegria de viver. Uma senhora de uns 60 anos levantou a mão. Mas, João, como a gente sabe que não está sendo relaxado demais? Dona Aparecida, posso chamá-la assim? Olha, relaxado demais é quando você ignora completamente a diabetes, come qualquer coisa, não toma remédio, não vai ao médico. Cuidadoso demais é quando você transforma a diabetes na única coisa da sua vida. O ponto ideal fica no meio. João contou como havia aprendido a encontrar esse meio termo. Hoje eu como de tudo, mas com inteligência. Tomo meu remédio religiosamente, mas não fico obcecado. Faço exercício regular, mas não porque tenho diabetes. Faço porque me faz bem. Monitorizo minha glicemia, mas os números não controlam meu humor. Um homem jovem de uns 35 anos perguntou: e as pessoas ao redor? Como elas lidam? Excelente pergunta. Quando você vira obsessivo, as pessoas ficam com pena ou ficam irritadas. Quando você aprende a lidar naturalmente, elas nem lembram que você tem diabetes. Minha família me trata como sempre me tratou, como João, não como o diabético da família. João passou 1 hora e meia respondendo perguntas, contando detalhes da sua experiência, desmistificando medos comuns. Mas a pergunta que mais o marcou veio de uma mulher jovem, aparentemente na casa dos 40 anos. João, você se arrepende de ter tido diabetes? A pergunta pegou João de surpresa. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Sabe de uma coisa? Não. Eu me arrependo de como lidei com a diabetes nos primeiros meses, mas a diabetes em si, ela me ensinou coisas que eu talvez nunca tivesse aprendido sem ela. Que tipo de coisas? Me ensinou a valorizar minha saúde sem ficar paranoico. Me ensinou que o corpo humano é mais resistente e, ao mesmo tempo, mais delicado do que eu imaginava. Me ensinou que informação sem sabedoria pode ser perigosa. Me ensinou que amor próprio não é se privar de tudo, é se cuidar direito. João fez uma pausa e olhou para toda a plateia. Mas, principalmente, me ensinou que a vida continua. Diabetes é uma parte da minha vida agora, mas não é a minha vida inteira. Eu ainda sou pai, marido, trabalhador, amigo, cidadão, sou todas essas coisas. E também sou diabético. Ao final da palestra, várias pessoas se aproximaram para conversar individualmente. Muitas queriam o telefone dele, outras contavam histórias similares. Algumas simplesmente agradeciam por ele ter compartilhado a experiência. João, disse uma senhora que havia ficado em silêncio durante toda a apresentação. Meu marido está fazendo igualzinho. Você fez. Não come quase nada, pesa tudo, fica nervoso se eu ponho uma colher de óleo a mais na comida. Posso levar ele para conversar com você? Claro, Dona Maria. Traga ele quando quiser. Às vezes ajuda a ouvir de alguém que passou pela mesma coisa. No caminho de volta para casa, João refletia sobre como sua vida havia mudado. Não apenas a relação com a diabetes, mas a relação com tudo. Havia se tornado uma pessoa mais compassiva consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Mais presente nas relações, mais grato pelas coisas simples. Maria, disse quando chegaram em casa. Você lembra quando eu falei que ia vencer a diabetes? Lembro. Você ficou meio obcecado com isso. Pois é. Hoje eu percebi uma coisa. Eu não venci a diabetes. Nós fizemos as pazes. Maria sorriu. E está dando certo? Está dando muito certo. Naquela noite, antes de dormir, João fez sua última medição de glicemia do dia, 108,4 um número perfeitamente normal, conseguido não através de privações extremas ou obsessões, mas através de escolhas consistentes e inteligentes. Guardou o glicosímetro na gaveta da mesinha de cabeceira e se deitou ao lado de Maria. Antes de apagar a luz, fez uma reflexão que resumia toda sua jornada. Sabe qual é a ironia, Maria? Quando eu tentava ser o diabético perfeito, quase morri. Quando aprendi a ser um diabético humano, comecei a viver de verdade.
e essa seria a lição que João carregaria para sempre. Às vezes, a busca pela perfeição é o maior inimigo da vida boa. A mensagem para o mundo. 3 anos depois daquele domingo que quase custou sua vida, João havia se tornado uma pequena referência na sua cidade. Não porque buscasse fama ou reconhecimento, mas porque sua história natural, genuína e esperançosa, chegava às pessoas certas na hora certa. Dr. Carla passou a indicar João para praticamente todos os pacientes diabéticos que demonstravam sinais de desenvolvimento de relações obsessivas com a alimentação. Tem um senhor aqui que passou por algo similar. Vocês gostariam de conversar com ele? A casa de João e Maria se tornou um ponto de encontro informal para diabéticos recém-diagnosticados e suas famílias. Não era nada oficial, nada estruturado, simplesmente acontecia. Um café da tarde, uma conversa na sala, um almoço de domingo, onde alguém podia ver como era possível comer normalmente sendo diabético. A gente não ensina nada técnico, explicava João para quem perguntava sobre essas visitas. A parte técnica, os médicos ensinam melhor que a gente. O que a gente compartilha é como viver com isso sem ficar louco. Maria havia se tornado uma espécie de especialista informal em cozinha para diabéticos. Não porque fazia comida especial, mas porque havia aprendido a cozinhar de forma que toda a família pudesse comer junto, com João fazendo apenas pequenos ajustes nas porções. O segredo, ela contava para outras esposas de diabéticos, é não fazer 2 comidas, é fazer uma comida boa para todo mundo. E quem tem restrição, ajusta, na quantidade ou na combinação. Num sábado de manhã, João recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era Carlos, seu filho. Pai, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Você sabe que no começo, quando o senhor descobriu a diabetes, eu fiquei com medo que o senhor morresse, né? Eu sei, Carlos. Mas depois, quando o senhor ficou obcecado com aquela dieta, eu fiquei com medo de outra coisa. Do quê? Fiquei com medo que o meu pai morresse e ficasse só a diabetes. Entende? Como se o senhor tivesse desaparecido e ficado só a doença. João sentiu um nó na garganta. E agora? Agora eu vejo que meu pai voltou. E a diabetes? A diabetes está aí, mas é só mais uma coisa na vida do senhor, como o trabalho, como o casamento, como ser avô. Faz parte, mas não domina. Essa conversa marcou João profundamente. Ele percebeu que sua transformação havia impactado não apenas a si mesmo, mas toda a família. Os filhos haviam recuperado o pai, Maria havia recuperado o marido, e todos haviam aprendido algo valioso sobre como lidar com adversidades. Ana Paula, por sua vez, havia levado a experiência do pai para a escola onde trabalhava. Quando surgiam situações de crianças com famílias enfrentando problemas de saúde, ela conseguia oferecer uma perspectiva diferente. Meu pai sempre diz que doença crônica não é sentença de morte, é mudança de vida. E mudança pode ser para melhor se a gente souber lidar. Numa manhã de segunda-feira, João estava na loja quando recebeu uma mensagem no celular que o fez parar tudo o que estava fazendo. Era de seu Roberto, um diabético que ele havia ajudado meses antes. João, faz 3 meses que conversei com você. Ontem fui no médico fazer exames de rotina. Hemoglobina glicada baixou de 9,1% para 7,2%. Doutor disse que nunca viu uma melhora tão rápida e consistente. Mais importante, estou vivendo de novo, não apenas sobrevivendo. Obrigado por me mostrar o caminho. João mostrou a mensagem para Marcos, que estava ao lado. João, o senhor virou psicólogo agora. Não, Marcos. Eu só aprendi que quando a gente passa por algo difícil e consegue superar, tem a responsabilidade de ajudar quem está passando pela mesma coisa. E por que o senhor faz isso? Não ganha nada. João sorriu e deu uma resposta que resumia tudo o que havia aprendido sobre a vida nos últimos 3 anos. Marcos, eu ganho sim. Eu ganho a certeza de que minha dor serviu para alguma coisa. Eu ganho a alegria de ver outras pessoas encontrando a paz que eu encontrei. E eu ganho a sensação de que estou retribuindo para a vida o presente de ter sobrevivido. E assim, a história de João se transformou em algo muito maior que uma experiência pessoal. Virou uma mensagem de esperança para todos
que enfrentam o desafio de viver com diabetes sem perder a alegria de viver. Hoje, quando João conta sua história, e ele conta frequentemente para médicos, grupos de apoio, famílias e qualquer pessoa que precisa ouvir, sempre termina com a mesma reflexão. Diabetes mudou minha vida de 3 formas. Primeiro, quase me matou. Não a diabetes em si, mas meu medo dela. Depois, quase me matou de novo. Não por negligência, mas por excesso de zelo. E, finalmente, me ensinou a viver melhor do que eu vivia antes de ser diabético. As pessoas sempre perguntam como isso é possível. Como alguém pode viver melhor com uma doença crônica do que vivia sem ela? Por quê? Explica João com a serenidade de quem encontrou uma verdade profunda. Antes de ter diabetes, eu vivia no automático. Comia sem pensar, não valorizava minha saúde, não prestava atenção no que meu corpo estava me dizendo. A diabetes me ensinou a ser presente na minha própria vida. Ele conta que hoje acorda todas as manhãs com gratidão genuína, não apenas por estar vivo, mas por estar vivo e bem. Que cada refeição é saboreada com consciência, não por obsessão, mas por apreciação. Que cada momento com a família tem um peso especial, porque ele aprendeu como é fácil quase perder tudo por bobeira. Diabetes me deu um presente que eu não sabia que precisava. Me ensinou a diferença entre estar vivo e estar vivendo. Maria sempre complementa e me deu de volta um marido mais presente, mais carinhoso, mais sábio. No final das contas, a diabetes trouxe coisas boas para a nossa família. Quando João olha para trás, para aquele homem obcecado que quase morreu seguindo a dieta perfeita, sente compaixão, não raiva. Ele estava fazendo o melhor que sabia fazer com as informações que tinha. O problema não era a intenção, era a falta de sabedoria. E quando olha para frente, vê não limitações, mas possibilidades. Planos de viagem que finalmente se concretizaram. Projetos na igreja da comunidade. Momentos especiais com netos que chegaram depois da sua ressurreição. Uma vida plena que acontece ao lado da diabetes, não apesar dela. Se eu pudesse falar com toda pessoa que acaba de descobrir que é diabética, eu diria: sua vida não acabou. Na verdade, pode estar começando uma versão melhor dela. Mas depende de você escolher viver com a diabetes, em vez de viver para a diabetes. E para finalizar, João sempre deixa uma mensagem que ecoa muito além da questão da diabetes. Sabe qual foi a maior lição que aprendi? Que o perfeito é inimigo do bom. Que cuidar de si mesmo é um ato de amor, não de punição. Que informação sem sabedoria pode ser perigosa. E que, às vezes, nossas tentativas de controlar tudo são mais perigosas que os problemas que estamos tentando evitar. Hoje eu vivo uma vida boa, não uma vida perfeita. Cuido da minha saúde, não sou escravo dela. Respeito a diabetes, não tenho medo dela. E, principalmente, eu vivo de verdade. A história de João nos lembra que, às vezes, o maior risco não está na doença que enfrentamos, mas na forma como escolhemos enfrentá-la. E que a verdadeira cura não está em eliminar todos os problemas da vida, mas em aprender a viver bem com eles. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo uma história similar. Talvez seja você mesmo. Se for, lembre-se, existe uma diferença entre cuidar de si mesmo e se punir por estar doente. Existe uma diferença entre controle inteligente e obsessão destrutiva. E existe uma diferença entre estar vivo e estar vivendo. A escolha, no final das contas, é sempre nossa. Se esta história tocou você de alguma forma, talvez seja a hora de compartilhá-la com alguém que precisa ouvir que é possível viver bem, mesmo quando a vida nos apresenta desafios que não escolhemos. Porque, às vezes, a experiência de uma pessoa pode iluminar o caminho de muitas outras. E João gostaria de saber que sua história chegou até você.